Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, eu tentei e eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Era quase 4 da manhã. E aí o silêncio pela rua, carregando um bêbado. Preparei minha câmera. O silêncio era o carregador? Estava carregando bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outra visão naquela madrugada. Preparei minha câmera de novo. Bom, meu nome é Luiz. Meu nome é Bruna, eu tenho 23 anos. Eu me chamo Rogério Souza Silva, tenho 37 anos, né? Meu nome é Felipe Gonçalves Celestino, eu tenho 20 anos. Eu sou o Gessé Silva, tenho 42 anos. Meu nome de batismo é Leonardo da Silva Brito, eu tenho 34 anos. Sou moradora do Capão Redondo desde que eu nasci. Eu sou nascido e criado em São Paulo, no bairro do Parque Taipas. Eu sempre morei na zona sul de São Paulo. Hoje eu moro no Jardim Monte Azul, que é aqui do lado do Campo Limpo, Capão Redondo e tal. Nasci na favela do Monte Azul, zona sul de São Paulo, São Luís. Eu sou estudante de História e, além disso, sou fotógrafo também. Eu acho que a minha relação com a fotografia, ela começou a partir do momento que eu entendi a minha conexão com a natureza e com a favela, que é onde eu moro. Então, o que eu tenho em comum com a natureza e o que tem dela em mim, o que tem de mim nela, e o que eu tenho em comum com as pessoas ao meu redor, né? Eu sempre penso nisso. O interesse de registrar o bairro, de acompanhar as mudanças do bairro, e aqui onde a gente mora, a gente sempre fala, quando eu cheguei aqui era só mato, né? Só que ninguém tem esse registro, né? E também teve esse lance de querer registrar essa passagem do tempo também, né? Eu não sei muito bem dizer quando eu comecei na fotografia, porque eu sempre achei interessante. Sempre tinha aquelas câmeras compactazinhas, sabe? Pequenininha aqui em casa. E quando a gente viajava, eu gostava de ficar tirando foto das coisas, das pessoas. A fotografia, ela chegou para mim primeiro como um hobby, né? Algo que eu sempre gostei de fazer, mas aí eu fazia nos finais de semana, fazia no meu tempo livre. Eu sempre fui envolvido com a galera da cultura, da quebrada, né? Galera que tinha grupo de teatro, grupo de rap, sarau, essas coisas. E num primeiro momento, assim, meu primeiro movimento na fotografia foi com essa intenção, foi de estar ali nesses movimentos culturais da quebrada, querer registrar isso, né? Minha fotografia, ela é toda analógica. Eu encontrei um equipamento do meu pai há muitos anos atrás e tal, que ele morou no Japão um tempo, foi trabalhar lá e trouxe uma câmera. E aí eu comecei a fotografar com ela. Isso foi em 2006. A minha inserção na fotografia, ela foi pela faculdade de jornalismo. Eu iniciei a graduação em 2010, finalizei em 2014, na FIAN-FAAN, no curso de jornalismo, e lá eu tinha a disciplina de fotojornalismo. Ali foi o meu primeiro contato, né, vamos dizer assim. Essa eu fiz lá no Largo da Batata, foi acho que em 2014. Foi o começo, assim, eu comecei a querer fotografar à noite, sabe? Saía do trabalho, tinha pouco tempo, pouca luz, assim, né, para aproveitar. Então eu fui atrás de fotografar coisas à noite, assim. Então tava lá no Largo da Batata, trabalhava perto, já frequentava bastante aquele lugar. Sempre saía do trabalho, sentava num banco lá e pensava, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu ficava lá um bom tempo. E eu tenho bastante foto de lá dessa época, e essa é uma das que eu mais gosto, assim. Tava estudando fotografar essa cena faz um bom tempo, e aí deu tudo certo nesse dia, consegui fazer. A fotografia, desde 2012, assim, é uma grande ferramenta, assim, de apropriação da cidade, de conhecer a cidade através da fotografia. Eu acho que não só a fotografia em si, mas o lance de caminhar pela cidade, de ficar na rua algumas horas, sabe? Às vezes eu saio, fico finais de semana, assim, saio domingo de manhã, tal, fico até 2 horas da tarde, assim, e tiro uma foto só, e já volto super feliz. Nossa, tirei uma foto, que da hora. Eu
acho que a fotografia para mim é uma forma de comunicação, porque eu nunca fui de falar tanto. Então, com a fotografia eu consigo mostrar, sabe, o que eu sinto. A fotografia, ela me permite mostrar de que jeito que eu quero ver a cidade, né? O que eu quero mostrar do que eu vejo para as pessoas, né? Aí é onde eu tento apontar a câmera para as coisas que eu acho bonita, para as coisas que eu acho bacana. Eu acho que é uma arma, sabe? Fotografar, você com uma câmera na mão, tem o poder de uma arma, assim, é uma força, é uma potência que, inclusive, eu acho que a gente tem que ser bem responsável, assim, com isso, porque a gente tem ali na mão o poder de manipular as coisas se a gente quiser, sabe? Ela me permitiu um outro lado da comunicação muito engraçado, né? Porque a fotografia, ela conta uma história parada, é um recorte de uma realidade, né? A fotografia, ela é pensada de uma forma que você congela aquele momento tem que dizer tudo. Eu costumo dizer que realmente é uma extensão do meu corpo. Tem um amigo meu que às vezes ele até fala assim, ele faz documentários, ele faz essas coisas e a gente brinca, porque várias vezes ele fala assim, não, mas hoje você vai para tomar uma breja e trocar ideia, né? Nem leva a câmera, porque ele tira um sarro, porque assim, eu gosto de andar com a minha câmera, sabe? Para mim me lembra eu e meu filho olhando pro futuro, tá ligado? Então para mim essa foto diz muito em relação a isso. Eu vi o pai distraído, depois eu peço para ele compor, que foi aí que eu percebi que eu errei. Olha o sorriso do filho, tá ligado? Esquece o foco, chapa. Esquece o foco. Essa foto aqui eu não fiz pra uma galeria. Eu fiz pra eternizar o momento, tá ligado? De uma quebrada que eu pisei a primeira vez, que foi o Jardim Santo André, em São Mateus, Zona Leste. Então eu fiquei muito feliz. Primeiro de estar numa quebrada nova. Segundo de ver uma cena bonita de pai e filho. E terceiro por ele ter aceitado e ter ficado feliz. O cara falou, mano, que fotão, que não sei o quê. Então assim, pros meus, o registro ainda vale mais do que a perfeição. Eu não gostei muito da cidade de São Paulo e meus principais registros são por onde eu moro aqui, né, na região. Então, eu acho que eu tenho uma relação afetiva muito grande com a cidade de São Paulo, tanto que eu fotografava muito o centro, mesmo com o meu celular, mas eu acho que eu tenho uma relação afetiva mais com a região que eu moro, assim, de ser lugares que as fotos que eu tiro são lugares que eu passei há 15, 20 anos que eu tô passando no mesmo lugar sempre, e sempre via e falava, nossa, um dia que eu tiver uma câmera, eu vou fotografar esse lugar, né? Eu vejo isso aqui todo dia, isso aqui é bonito, isso aqui precisa ser mostrado, né? Eu acho que se eu tirar fotos aqui, as pessoas vão se sentir representadas, né? A minha relação com São Paulo e com a fotografia, ela é sim com a periferia, assim. O meu assunto preferido é a periferia, é mostrar a periferia, as periferias. Eu sempre busco fotografar, eu sempre busco aquilo que a gente não encontra todo dia, sabe? Durante esse tempo que eu fotografo, eu vejo que eu procuro mais ainda, eu sempre procuro. Isso que a gente não encontra todos os dias. O registro de documentários, de fotografias, de banco de imagens, através do nosso olhar, é muito rico. E eu sei que aqueles que detêm o poder da imagem, da comunicação no sistema global, sabem que se der muita visibilidade para nós, dá ruim para eles, tá ligado? Eu acho que o meu desejo de fotografar favelas veio por causa disso. Eu falei, quem vai vir fazer? Só pode ser um de nós, porque é nós que vive aqui. Ó, essa primeira aí, ó. Essa primeira é uma situação muito recorrente, sabe? Essas antenas na Paulista, né? São as antenas da Paulista e a chuva chegando, né? É uma cena que desde criança a gente vê, tipo, como São Paulo é grande, tipo assim, no nosso, né? Um bairro chove e no outro não, né? Eu não conhecia São Paulo antes de ir para Bauru e voltar formado. Meu universo era aquilo ali, era mais para periferia. Tipo, ir pro centro era uma grande expedição, assim, porque é longe pra cacete, não tinha trem naquela época. Então, eu não sei, tem essas fases, né? Antes da faculdade, eu acho que eu olho, assim, fecho os olhos e penso em São Paulo, tem a casa da minha mãe ali, que é a rua dela, que é bem tranquila, tal, casinhas baixas e tal, sem prédio, sabe, sobrado, bem vila, bem tranquilo. Aí eu fecho os olhos de novo e penso depois que eu me formei, voltei para São Paulo, comecei a dividir apartamento com os amigos. Aí eu comecei a conhecer essa São Paulo que eu vivo até hoje, sabe? Que é um
Eu sei lá, eu fecho os olhos, vejo um mar de concreto e bem áspero, assim, sabe? Que tem bastante coisa triste na rua também. São Paulo é uma cidade caótica, tem de tudo. Tem coisas lindas e coisas horrorosas convivendo, assim, no mesmo território. Eu sou filho de pais baianos, mas eu sou nascido em São Paulo. Sempre morei na Zona Sul. A minha relação com São Paulo é de amor. Eu amo São Paulo. Eu não... Às vezes as pessoas gostam de falar que São Paulo é ruim, é a selva de pedra, é isso e aquilo outro. Ela é tudo isso, mas eu gosto, sabe? Eu gosto demais de São Paulo, assim. Tudo que ela tem de ruim, tudo que ela tem de bom, faz parte dela. Eu gosto. Essas fotos aí desse dia acho que minhas fotos preferidas, porque era o dia internacional, Dia Nacional das Favelas, né? Aí eu peguei minha câmera e saí fotografando o bairro aqui Aí eu pude tirar umas fotos pessoal das crianças. As crianças ficam muito felizes quando eu vi a câmera, assim, que eu acho que nunca tinha tirado foto. E eu acho que nem eu falei, é muito interessante, porque são ruas, são lugares que eu passo há anos, né? E pude registrar um pouco do meu olhar sobre o que eu vejo. Olha, eu e São Paulo tenho uma relação muito conturbada, para falar a verdade. Eu acho isso aqui um caos. Eu sinto que São Paulo me afasta de tudo que é vivo, sabe? Da natureza e também das pessoas, porque aqui a gente vive como máquina. Eu acredito que não só aqui, claro, mas principalmente, né, nas cidades grandes. E São Paulo é o cenário mais próximo que eu tenho. Me assusta um pouco, porque... sei lá, a gente vive estressado, a gente vive se esbarrando na rua e se xingando, e aí tem que empilhar a casa para caber mais gente, e isso é uma doideira, sabe? E a gente se afasta de tudo que é vivo, eu sinto isso. Assim, quando eu penso em São Paulo, a primeira imagem que vem é tipo assim, as pessoas, sabe? As pessoas, o barulho, sabe? O barulho do trânsito, o barulho, a fumaça, o cinza, um pouco assim, aglomeração, sabe? O movimento, mas esse movimento meio caótico, assim, sabe? De você estar ali no meio, mas tá todo mundo gritando, e todo mundo indo pro seu lugar, às vezes muita coisa passando despercebido e um pouco de falta, assim, de educação, mas ao mesmo tempo, na hora que precisa mesmo, as pessoas se ajudam, sabe? Tipo um pouco de bagunça, assim, quando a primeira coisa, assim, né? Porque mistura um pouco a minha vivência da periferia com as vivências que eu tive lá no centro, quando eu trabalhei, né? Falar em São Paulo é uma coisa muito complexa, né? Porque a gente está acostumado a ter em São Paulo da Faria Lima, né? Do centro econômico, tem em São Paulo das periferias, da desigualdade, da falta de acesso a recursos básicos, tem em São Paulo do centro expandido, de famílias tradicionais, até o centro expandido que você pega o Cambuci, Lapa, e que tem os bairros, as vilas operárias dos anos 30, 40. Então acho que falar sobre São Paulo é muito difícil, porque São Paulo tem muitas faces, né? Eu acho que quando a gente fala em São Paulo, a gente tem que dividir o que a gente está falando de São Paulo, né? Do centro histórico, do centro expandido, das periferias, do centro econômico. Eu tava no metrô, né? Essa foto foi no metrô. E eu tava voltando de um dia de trabalho, assim. Eu trabalhava muito longe de casa. Foi um dos dias que eu enxerguei, o que eu compartilhei com vocês, sobre a gente se esbarrar e se xingar e ficar nervoso com o outro, não olhar na cara do outro o tempo inteiro. Eu acho que essa falta de conexão, essa falta de contato com o outro, ela cega a gente às vezes. E eu acho que se a gente entendesse isso, não seria dessa forma tão violenta. Ambiguidade. As lágrimas de dor e alegria. Mais de alegria é o que eu desejo. A felicidade, a simplicidade, a harmonia, a cultura, a educação, a lealdade, a família, a amizade, a esperança, a paz, o amor, a luz, a oportunidade e a ausência dela, a invisibilidade, a morte, a ganância, a violência, o crime, a fome, o frio, a droga, a infância roubada, a dor. A dor.